debate continua abreviado. Com a palavra, a vereadora Isis, do município de Trajano de Moraes. Boa tarde, senhor presidente, senhores presidentes, nobres colegas parlamentares, assessores, comunidades, servidores dessa casa, autoridades das respectivas empresas, municípios aos quais vamos assistir, municípios, né, aos quais vamos assistir de todos esses municípios. Primeiramente, o presidente dos presidentes, né? Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje nessa reunião, de, como eu sempre falo, toda fala minha aqui, de grande importância pelas demandas que assolam os nossos municípios. E queria registrar a presença do meu assessor parlamentar, Leonardo Freitas, bem como também aos meus amigos, os vereadores de Trajano, Luiz e Sábio. Saudar também a presença do senhor Mário Alfredo, que está ali, e que é um grande amigo especial e capacitado, que tinha muito tempo que eu não via. E saudando a presença da nossa querida e da nossa super capacitada procuradora da Câmara, eu salvo também e cumprimento todas as mulheres aqui hoje presentes. Se o presidente falar do que eu sempre falo, né, em questão das demandas, hoje representando a figura do meu amigo presidente da Câmara lá de Trajano de Moraes Russo, em relação às empresas de ônibus em questão de horários de acessibilidade a outros municípios. Primeiramente, eu também queria agradecer a sua presença, senhor José Roberto. Isso mostra que realmente vocês têm compromisso. Pela primeira vez que a gente chamou, e o senhor já logo se apontou e está aqui, né? Eu acho isso muito importante, né, quando você está à direção de alguma coisa, botar o rosto assim à frente, sem medo de nada, porque realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é reclamando, né? E bastante. E o senhor me desculpa, assim, porque agora o senhor está vendo a nossa realidade, conforme o senhor falou, que o senhor não estava ciente dessa situação, a empresa não estava ciente da situação, mas infelizmente a gente está com demandas assim, que a gente precisa resolver, a gente precisa ajustar, porque os municípios, a população está sofrendo muito com isso. Trajano de Moraes hoje, ela teve a redução de horários, 2 horários. As empresas que hoje estão lá com a gente é a Macabu, que no caso faz a nossa linha de Trajano, Macabu, Macaé, Madalena, que começa de Madalena na verdade, né? Aí Madalena, Trajano, Macabu, Macaé. E também a 1001 em relação a Friburgo, Nova Friburgo também. Então, eles precisam que retornem os horários de ônibus. Tem gente que trabalha em Friburgo, em Macaé, final de semana, não tem carro. Dia de semana não tem carro. A família mora em Trajano de Moraes no final de semana, então fica refém de vir, ou precisa de ajuda de alguém para pegar carona, ou pega ônibus para Macabu, porque o ônibus de Macaé para Macabu tem toda hora, e aí tem que alguém buscar em Macabu para Trajano. Então acaba que dificulta a vida do município, que já é bem complicado em relação a horários de transporte. E também, senhor José, sobre a linha Trajano-Rio, direto, que tinha muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, há mais de 20 anos, eu lembro que minha mãe, que era do Rio de Janeiro, namorava com meu pai, que Trajano de Moraes, usava essa linha, e a gente não tem, sendo que Trajano é uma cidade de passagem, assim, vários municípios. Eu falei isso na última reunião. Santa Maria Madalena, por exemplo, ela é uma cidade maravilhosa, só que se você for para lá, você só está indo para lá, para Madalena. E lá tem essa linha, direto para o Rio. Tanto que as pessoas de Trajano acham mais fácil ir para Madalena, para pegar essa linha direto para o Rio, do que ter que fazer baldeação para Friburgo, para pegar de Friburgo para o Rio, ou para fazer baldeação para ir para Macaé, para pegar de Macaé para o Rio. Então, assim, olha a loucura que é da pessoa que realmente precisa do transporte público hoje em Trajano de Moraes. Às vezes já é uma viagem desgastante, que a gente sabe, e ainda tem que se preocupar em relação ao horário, a relação. Então, o intuito realmente dessa reunião como o senhor falou que não foi oficializado, eu, Isis, me comprometo a fazer um ofício explicando, mastigado, tudo isso que eu acabei de falar assim, por alto, porque tem outras coisas também que a gente lembra, questão de horários, para mandar para o senhor, e eu espero de verdade, de todo o meu coração, ajuda. E a gente está precisando de ajuda em relação a essas empresas, porque já foram notificadas
áreas diferentemente do dela. Eu falo por mim, porque eu já notifiquei, aos queridos amigos Nestor, eu também sei, eu converso bastante com ele, e ele também já notificou, a gente já oficializou, a gente não é respondido, nem sequer é respondido alguma coisa do tipo. Nós convidamos a Macabu, eu fui pessoalmente lá protocolar o ofício que o Marcelo mandou para mim. Eu mandei um áudio no grupo da gente no dia, porque tive uma recepção muito boa, e ele falou comigo que ia voltar os horários, que ia fazer acontecer, e hoje não teve presente aqui com a empresa. Então, assim, é complicado, não dá mais para ficar empurrando isso com a barriga, empurrar com a barriga só vai piorar. Já estava empurrando com a barriga antes da pandemia, veio a pandemia, que foi o que o meu amigo ele falou, acabou de distorcer a situação toda, e é uma coisa que a gente precisa tomar uma providência em relação a isso. Então, desde antemão, eu queria te agradecer pelo senhor, pela paciência e pela atenção, e pedir força. É isso que a gente está pedindo aqui hoje. Muito obrigada a todos. Vereadora Isiane, não preciso agradecer, é minha obrigação. Eu sou servidor público praticamente a vida toda, fui concursado, fui militar, fui policial rodoviário federal, me aposentei, estou trabalhando aqui no teatro hoje. Eu tenho compromisso público e eu entendo que às vezes, eu quero ter um ônibus direto do meu município, isso tem que entrar em estudo no teto, certo? Eu quero um ônibus direto para o município do Rio. Será que ele é econômico? Como eu disse, por lei, a criação do decreto que criou o teto, a gente é obrigado a ver a economicidade daquele trajeto, daquela empresa, para que não aconteça isso que está acontecendo com algumas empresas que não conseguem sobreviver com a passagem que está hoje. Que esse estudo seja feito, porque eu tenho certeza, apesar de ser ignorante no assunto, que vai valer a pena para Trajano, como de Trajano ser passagem de outros municípios. Inclusive, pode ligar a linha direto para Macaé, já seria mais um horário para Macaé, porque para ir para o Rio você precisa passar, para Friburgo também. Então, assim, que isso seja estudado para o retorno, porque isso ia adiantar a vida dos municípios de Trajano de uma maneira. A gente está aqui para tentar facilitar. Como eu disse, esse estudo, de uma maneira geral, ele vai ficar pronto para a licitação. Então, assim, tudo que aconteça, nós estamos operando, hoje o teatro opera praticamente em todos os municípios através da empresa. A ideia é que ninguém fique sem transporte, que a gente atenda a coletividade, e o estudo vai servir para isso. Eu só quero fazer esses alertas, porque a gente teve uma conversa sobre essa semana agora com toda a Câmara de um município, e não, mas eu quero que o ônibus saia. Não, a gente pode tentar um horário, porque o ônibus já vem de outro lugar, passa pelo município, eles são devidamente atendidos, porque se fosse para fazer uma linha nova daquele município para o Rio ou para Macaé, o que aconteceria? Aquela empresa que já faz um ônibus e vem com ele cheio, sendo muito franco, ela vem com ele cheio e passa por aquele município e leva até o outro, ela vai ficar com duas metades cobrando a mesma coisa. Entende? Então, por isso que eu estou falando do estudo. Parece uma coisa simples, mas não é. O importante é que a gente consiga ter todos os municípios atendidos e em horários que o transporte atenda ao trabalhador, exatamente, aos estudantes, prioritariamente, e durante os fins de semana, que as pessoas consigam se deslocar em horários viáveis, transparentes para aquela sociedade local. Isso é que é importante. É que se tenha esse transporte para atender neste momento, e aí eu posso falar de crise, porque não houve licitação, porque a gente está vindo de uma pandemia que mexeu com as finanças de todo mundo, não só dessas empresas, mas de todo mundo. Então a gente tem que sair dessa crise, mas também entender que isso tem que ser postergado, essas finanças, esse transporte tem que ficar autossuficiente. E o Estado vai ter que trabalhar nesse sentido. Então nós viemos aqui para dar essa resposta, para esclarecer o máximo que for possível. E além disso, fornecer os canais, porque o desconhecimento talvez tenha levado a tanto tempo. Isso já era para ter sido resolvido caso a gente tivesse informado antes. Ok? Então é o que eu posso garantir.
Agradecer novamente. Ô Is, você empresta uma parte? Claro. Tendo em vista Professor, Trajano. liga aí o microfone para prestar em arte, por gentileza. Gente da roça não sabe muito bem isso aqui não. Já liguei. Só a título de sugestão. Tem em Santa Maria Madalena o ônibus Madalena Rio, é o ônibus mais parador que a gente conhece, porque para Macuco, Cantagalo, Cordeiro, Monerá, Bom Jardim, Friburgo, Macacu, Niterói e Rio. Uma viabilidade que essa linha Madalena ao Rio, em vez de passar por Nova Friburgo, passe por Macaé, Trajano de Moraes anteriormente, Macabu, Macaé e Rio. É uma alternativa também muito viável, que o DETRO poderá estar estudando junto à empresa Mas aí, Miliús. a gente tem que ver os municípios. Não, mas você vai sair, o ônibus de Macuco, Cordeiro, Cantagalo, continua no Rio, não tem problema. É apenas mais uma linha. A mudança de Madalena para Trajano não vai impedir de ter ônibus do Rio e de Macuco a Rio. Não, mas aí se o ônibus for seguir viagem sentido Macaé, Não vai passar por Friburgo, é isso que eu estou falando. isso Não, é. mas sai Mas de Macuco. mas tem que atende, tem linha que atende Friburgo. Porque essa linha vem de Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Deixa eu Cordeiro, só Cantagalo. para contextualizar, aproveitando esse diálogo, só para a senhora entender o que eu falei sobre ter uma linha exclusiva. Veja que uma linha faz todo esse itinerário e chega no Rio. E não podemos garantir nem que as finanças estejam totalmente boas hoje. Imagina o que é pegar uma linha exclusiva lá do município da senhora. Entende qual é a dificuldade? Só para entender, e a gente está aberto às propostas. As empresas também, elas, sendo viável, é claro que elas não vão se negar. Zé Roberto, posso dar uma ideia? Até por questão da economicidade, visando também o lado financeiro da empresa, porque esse ônibus que sai de Santa Maria Madalena, né, sentido Rio de Janeiro, ele não pode adentrar em Trajano e depois seguir viagem, o fluxo dele Macuco, Cantagalo, o DETRO poderia estudar uma Claro, estudar sempre. Eu só queria dizer para os senhores o seguinte: todos os municípios também têm seus transportes intermunicipais. Ou não, mas aqueles que têm podem ter uma concorrência ruinosa, caso os ônibus do DETRO entrem e façam aquele horário por um preço diferente. Então isso tudo tem que vir como uma proposta, e a nossa área técnica vai estudar e vai dar a resposta pública para todos os senhores. Não, a gente não se furta a dar essa resposta e ir lá e conversar e ver a melhor solução. Porque, na verdade, estaria entendendo o que a vereadora Isis falou, mais aquela clientela de Rio de Janeiro, que tem que fazer, muitas das vezes, a baldeação para Macaé, ou que tem ou Friburgo, Macuco, Cantagalo, Cordeiro, para chegar até Friburgo. Então, eu acho que não vai haver muito problema, até porque também eles estão com problema lá com a Macabu, que ela não tem cumprido o que foi determinado pelo DETRO, então não vai atrapalhar muito a Macabu, porque ela já não está prestando serviço de qualidade, então eu acho perfeitamente cabível o DETRO fazer esse estudo, porque a gente incluía uma possibilidade aos moradores, aos visitantes do município de Trajano de Moraes. Também nas linhas onde, como o Nestor falou, o famoso parador, porque também vai sair gente de Trajano, não necessariamente só para o Rio, mas para os outros lugares onde para, porque a gente precisa disso, a nossa cidade é passagem. Então, é por isso que eu falo, vou colocar a que a gente acabou de discutir no ofício, que eu vou fazer também para vocês, os senhores lá. E é por isso que é importante a importância do parlamento. E para concluir a minha participação nesta questão, para Santa Maria Madalena, o clamor da população que os horários voltem a ser praticados, os que eram praticados antes da pandemia. Se o DETRO tiver esse poder de diálogo, de convencimento, de entendimento com as empresas, do tocante a retornar dos horários anteriores à pandemia, nós já nos damos por satisfeitos. O DETRO não precisa nem solicitar. O fiscal vai lá, vai ver essa necessidade real, e se houver a necessidade, se houver um entendimento em loco disso aí, e o ofício do representante do povo, a gente não precisa pedir à empresa, a gente determina e ela tem que fazer. Ok? Obrigado. A palavra continua franqueada, a palavra presidente da Câmara do município de Bom Jardim, Gaston.
agradecer o Ronaldo Rosa, né, nosso presidente de governo, o presidente Marcelo, representando a todos, né, na Câmara, os demais vereadores. Quero também registrar a presença do colega vereador José Milton, veio conosco também, o vereador Adevânia, assessora dele que está presente. Obrigado por vocês terem vindo, todos os vereadores presentes aqui das outras regiões. O meu amigo Zé Roberto, te conhecendo hoje, obrigado por ter vindo aqui, acho que é importante. Nós vamos sentar segunda-feira na sessão, na quinta, todos os vereadores de Bom Jardim, vamos fazer ofício para ver a necessidade, eu acho que é importante isso. Não adianta a gente ficar falando aqui, a gente vai falar, na realidade não vai chegar a um denominador comum, né? Eu vou sentar com os vereadores, nós temos um problema lá, é horário de final de semana, de feriado, para 1001, e nós entendemos, o empresário também, a gente não pode segurar no gogó dele, porque ele tem que ter condição de atendimento, na verdade é essa. E nós temos hoje a Intermunicipal, que é a empresa Farinha, a gente não tem, com certeza, se abrir a licitação, todas as empresas vão querer entrar no município pequeno no nosso, e a gente quer fazer parceria, nós temos horários lá em Barra Alegre, por exemplo, que poucos horários, que tem indústria lá, nós vamos sentar, vamos fazer tudo por ofício e ver a possibilidade de dentro intervir junto a eles. Logicamente que nós não queremos prejudicar as empresas em nada, nós queremos apenas que tenhamos uma resposta para o município, a verdade é essa. Nós tínhamos diversos horários da Farinha, por exemplo, Bem TV, vários locais lá, principalmente Barra Alegre, Banquete. Então nós vamos sentar, vamos oficializar, sendo que nós não queremos que prejudique as empresas em nada, nós queremos uma solução amigável, porque esse é o intuito nosso. Muito obrigado, tá bom, Zé? Vamos fazer o vídeo e em breve caminhar a campo e caminhar o tempo. Muito obrigado. Tá, vereador, a todos aqui, eu também vou fazer um lembrete. Se tiverem dificuldades em comunicar com a empresa, usem o Débora. O Débora, ele não vai pedir favor. Vai focar e vai dizer que ela tem que dar não a solução, mas a resposta, certo? Então a dificuldade em conversar, basta usar o órgão responsável para isso. Então a gente está aqui para isso também. Mais algum parlamentar que queira fazer uma consideração, um assunto falta? Vereador do município de São Sebastião do Alto, Yuri Gomes. Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sr. Roberto, o problema é o erro, entendeu? Mas São Sebastião do Alto tinha a operação Paris, como ele falou, e o Brasil 2001, antigamente era toda hora que ia rodar, agora os horários são reduzidos quase a zero. Então, vereador, como eu disse, a gente está tomando ciência disso hoje, e qual é a minha... Parece que isso não incomodou muito, porque se a gente está esse tempo todo, as empresas não estão transportando, né, ou não estão cumprindo seus horários, e essa reclamação não chegou de forma gritante, como veio de outras empresas. O município de Quissamã, da primeira semana que eu cheguei até o dia da solução, quase todo dia ou chegava no ofício, ou a vereadora ia lá, outro vereador também, para que a gente oficiasse a empresa. Fizemos reunião entre a empresa e os representantes populares. Eles se comprometeram, Barra do Piraí a mesma coisa, e a empresa não cumpriu e foi multada, e agora parte do cumprimento já foi feito, estava vazando o ônibus quando chovia, a gente recolheu o ônibus, apreendeu ele, e eles deram uma solução. Então, assim, o que me espanta é isso não ter chegado antes para nós. Quando foi chegar aqui, a gente veio, claro, existem, a gente sabe que o problema do transporte, ele existe. Que nós estávamos pedindo direto para as empresas. Aquela rua, aquela área ali daquela rua não está sendo atendida, mas no nível que vocês estão colocando, me surpreende que isso não tenha chegado para nós, porque eu até fiz um levantamento de reclamações, até o cidadão mesmo, não chegou. É claro que a distância e a falta de conhecimento que o órgão oferece hoje, está totalmente digitalizado, poderíamos ter resolvido antes. Mas nós vamos
chegaríamos aí com uma solução adequada. Só para ressaltar, nós oficializamos as empresas, não estamos diretamente com elas, entendeu? E hoje a população não entende muito em questão disso. É a Macabu que está me transportando, então é com ela que eu tenho que reclamar. A M1 que está me transportando, então é com ela que eu tenho que reclamar. Eles não têm. Nem a gente teve esse feeling de oficializar diretamente, entendeu? Ao problema, né? Aonde vai resolver o problema, porque a verdade é essa. Sim. Então, o órgão responsável é ele que concede, é ele que permite que as empresas rodem lá, é ele que controla, que multa, né? E que dá as penalidades e até intervém e passa para outra empresa quando o atendimento não está adequado. Então, como eu disse, a gente está aqui, vamos que caminho pode ser pela CAN, pode ser individualmente pela CAN, pode ser cada vereador que quiser. Para nós não faz diferença. Se for um cidadão, nós vamos olhar da mesma forma. Se ele não estiver sendo atendido, como eu disse, a cada reclamação da nossa ouvidoria, ela tem uma resposta no prazo adequado dele. Então, para os senhores, ele é mais rápido ainda, por causa do ofício. Então, é só porque representa mais pessoas. Ok? Então, só isso. Presidente Marcelo, sim, quero parabenizar pelos trabalhos à frente da Câmara e dizer que estou muito satisfeito porque foi uma bandeira que eu apresentei, o senhor acolheu, colocou em pauta. Estou muito satisfeito aí pelos trabalhos na data de hoje com relação a essa solicitação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o nosso querido presidente anfitrião aqui, Ronaldo Rosa. Então, o Alberto, talvez eu estava conversando com o Marcelo aqui, a gente já decifrou, quando não chegar aos pedidos das nossas demandas de vocês, que a gente vai tentando resolver através da palavra das empresas, acionando as empresas, realizando, inclusive convidando para as reuniões, no qual não apareceram, né? Acho que eles já fizeram a própria empresa. Então a gente vai inverter o caminho, a gente vai conversando com o Marcelo aqui, vai juntar as reclamações todas e encaminhar ao senhor, né? Pela Câmara, porque vamos fazer o caminho contrário, vamos pressionar para verificar os seus serviços, como estão os serviços atuais e levar as sugestões futuras. Cada cidade tem a sua. Como eu disse anteriormente, por exemplo, a central, a gente não sofre muito porque a gente é passagem, então, de certa forma, a gente está sempre privilegiado por mais de uma linha e tal, mas a gente sente os parceiros, Madalena, Jano, Osmar, os municípios, sofrem muito. Então, eu te conto com a tua ajuda, quero agradecer a tua presença aqui hoje, o seu tempo, a sua presença, para ter certeza que a Câmara vai encaminhar para você várias demandas e a gente pode fazer uma coisa. Então, muito obrigado. Só para concluir, o último orador inscrito, né? O meu conterrâneo, amigo, criador antigo da REP, por gentileza. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Marcelo, membros do vice-presidente, colegas vereadores, presidente Alberto. Aqui vai ser muito diferente das outras cidades, mas eu sou ouvinte, né? Porque a gente está aqui representando a cidade de Maputo também. Então a gente encontra essa mesma dificuldade do transporte que não existia, né? Diante da pandemia, né? Foi diminuído e até no momento voltou. A gente tem muitas mães de família que trabalham no Petagalo, no interior de Cordeiro e Friburgo, e muitas das vezes se depara, às vezes perde o ônibus no horário à tarde, só vai chegar em casa tarde da noite porque essa deficiência do ônibus está muito grande. Então, não é diferente dos outros municípios. A gente até fez um ofício enviando para mim, mas não obtivemos resposta, não dão resposta. Então a gente conta mesmo essa oportunidade que o senhor está aqui, a gente está tentando agilizar esse serviço para o nosso município, que é muito importante, porque, como eu falei, uma cidade pequena, muitos saem para trabalhar fora, esses outros municípios, e ficam muitas das vezes tarde para chegar na sua residência. Então, agradeço a sua presença aí. O meu vereador, o presidente Marcelo, para a gente estar junto aí fazendo uma visão, está enviando o senhor e para melhorar o transporte do nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júlio. Só para finalizar,
especificamente, né, eu sou presidente da associação, falando do município de Macu, e aqui a gente está representado também pelo vereador João Latino, do vice-presidente da Câmara, vereador Carlos Alberto Tito, e reforçando aí o que o vereador falou, a gente tem um problema crucial também, Zé Roberto, que a 1001, já tenho certeza que não foi determinação dela, nem acordado pelo dela, ela tinha umas linhas que vinham com um ponto final, essas linhas, ou também oriundos aí do Rio de Janeiro. Simplesmente o ponto final passou a ser o município de Cantagalo. Então veja só, a gente tem vários trabalhadores do município de Macu que trabalham em outros lugares, principalmente Friburgo, diariamente, que usam o transporte coletivo intermunicipal diariamente, onde essas pessoas têm que descer na rodoviária de Cordeiro ou descer na rodoviária de Cantagalo e pegar um ônibus que faça aí o transporte direto. Aqui a gente tem a Farinha que faz aí diariamente esse transporte de Cordeiro Macu. Então, ou seja, olha o transtorno, o trabalhador que já chega em casa, já sai do seu serviço cansado, doido para chegar em casa, para descansar, para ter um novo dia de trabalho no dia seguinte, ele tem que pegar duas conduções, que antes era uma, para chegar até o seu destino final. Digo ao senhor com toda a propriedade e com certeza que isso, antes da pandemia, não existia. Isso foi pós-pandemia, que esses horários foram reduzidos, no motivo de pessoas para serem transportadas e não voltaram. Então, é um problema que a gente está tendo no município de Macu e que a gente, em nome da Câmara Municipal, do vereador Sergistão e daqueles colegas que não puderam estar, vai ser um pleito que a gente vai estar assinando lá, em conjunto aí com os demais vereadores da casa, para estar levando até o dela. E com relação à associação, eu gostaria de propor aqui, em vez de a gente estar fazendo um ofício só da presidência da associação, que eu possa estar esquecendo de alguma peculiaridade, particularidade de algum município, eu proponho que cada Câmara, né, sente lá, como o Gastão vai fazer na segunda-feira com os seus vereadores, e que possa produzir esse ofício, tá bom, Yuri? Tá bom, Ailton, Alex, lá do município de São Sebastião do Alto, que a gente possa estar fazendo esses ofícios, Tim lá de Osmar, Cantagalo, Zé que falou que já vai estar fazendo, que a gente possa estar fazendo esses ofícios específicos, e se quiser, a gente pode estar passando, pegando as formas e levando em loco e protocolando esse ofício em loco lá no dentro, para que a gente possa realmente ser ouvido pelas empresas de ônibus. No dia de hoje foi o segundo convite que a gente fez a essas empresas. Mantive contato através de e-mail, porque eles não têm zap, né, com todas as empresas, dialogando com eles. A 1001 mesmo, várias vezes, me respondeu esse e-mail, querendo pauta, eu colocando a pauta no e-mail, sendo claro nas minhas palavras no e-mail, e na semana seguinte eu abri o e-mail da associação, mais um questionamento sobre pauta, para ser mais objetivo, coloquei o problema todo e simplesmente eles não vieram. Então, é uma falta de respeito, não é só com os representantes do povo, não. É com o povo da região Centro-Norte Fluminense. É com o povo que essa associação representa. Então, a gente, conforme aqui a Is falou, a gente não tinha o filho. A gente estava diretamente nas empresas e não sendo ouvido. Então, agora, hoje, né, com a vinda do Deco aqui, já de antemão, já agradeço aqui, em nome da associação, a presença de vocês. Leva lá o nosso abraço ao secretário de Transporte do Estado, Washington Reis, e demais diretores da mulher, e dizer que vocês, no primeiro convite, vocês aqui vieram, né, preocupados com tantos problemas que os senhores estão percebendo hoje, de uma região que compõe aí a região central fluminense. Então, muito obrigado. E esses ofícios da associação, eles vão chegar lá em curto espaço de tempo, para que a gente possa estar prestando um grande serviço, que é o objetivo dessa associação, o povo aí da região central fluminense. Então, muito obrigado ao senhor José Roberto Gonçalves pela vinda de vocês. E podem ir para fazer a agradecer a oportunidade, o convite, dizer que todos os ofícios serão respondidos
todos eles, e as ações que são nosso dever serão cumpridas. Certo? Às vezes as coisas não saem como aquela que o pleito, da maneira como uma pessoa que pleiteia e quer, mas a gente vai tentar, pelo menos, melhorar a situação de cada